Embora eu crie para pessoas história de pessoas. Só que aquilo é pra pessoa. Exatamente. Você fala, esses dias eu entreguei uma obra pra uma cliente, velho, foi muito engraçado. Que assim, também o cliente, ele tem acho que ele tem, assim, uma parada, assim, meio... pô, mano, tá salvando, viu, com a boca seca. O cliente, ele tem uma parada assim, ó. Não, porque eu vou comprar essa obra aqui, que daqui uns 10 anos ela vai valer tanto dinheiro. Mano, às vezes o cliente tá botando mais expectativa. Não, porra, amém, cara. Ó, recebo, vamos lá, pai. Daqui a 10 anos eu vou te matar. Ouça teu filho, pai. E aí, essa cliente falou assim pra mim. Nossa, daqui a um tempo vai valer muito. Eu falei, pô, amém, né? Tomara, mas assim, eu nem tava pensando nesse bagulho de valer muito com o tempo. Aí ela pegou, nossa, e eu vou vender daqui a um tempo. Eu falei, não, você não vai vender, porque essa obra só faz sentido pra você. Aí ela, é verdade, não tem preço, né? Eu falei, não tem preço. Se olhar pra esse lado, você comprar uma arte pra querer não vender. Porque eu tô criando uma parada pra pessoa valorizar por ela. Né, se ela quiser vender também, o problema é dela. Só que assim, é dela. Aquilo é dela. Aquilo é parte da história dela. Com a minha técnica, enfim, com a minha linguagem e com as minhas formas e cores. E aí, cara, achei engraçado isso, sabe? Que você falou do negócio, eu falei, pô, muito doido. Então, assim, não tem que ficar explicando. Quando ela viu a obra, eu não precisei de ficar, isso. Ela bateu o olho, cara, ela começou a chorar. Aí ela falou assim, que engraçado, eu tô sentindo um sentimento que... Ela falou com essas palavras. Tô sentindo um sentimento, eu não sei, tipo... É como se eu estivesse vendo a tela, eu sei o que tá aí, que você quis dizer, mas ao mesmo tempo também eu tô sendo pega de surpresa por saber. Saca? Tipo assim, nossa, que doidos. Eu tô revisitando momentos que Conectou com... E aí, a filha dela tem um problema, cara, muito louco. Também, se a gente for ficar aqui falando, vou ficar falando um monte de história aqui, cada cliente tem história. E cada obra que eu faço também tem, né? Quando não é pra alguém. A filha dela nasceu com a doença, cara, que 1 a cada 100 milhões de crianças. Seria legal se eu soubesse, se eu lembrasse o nome, mas só pra situar, é um grau. Tipo, ela tem um grau de autismo também, mas é um grau muito nível hard, assim, tipo, lá em cima, tá? E ela foi acometida de uma doença lá na barriga da mãe dela, e falaram pra ela, os médicos, que a filha dela ia ficar em estado vegetativo completo. E não ia falar, não ia mover, pescoço pra baixo, nada. E aí, cara, ela tava numa quebradeira do cacete, ela e o marido. E aí no Réveillon, eles passaram numa igreja aí e tudo, e eles foram falar com Deus. Falaram, Deus, pai, ajuda a gente e tal. Ela não tinha ainda filho, porque ela tentava ter... Olha só que doido. A vida dela tava numa zona também, assim, coitada, tava mal. E eu acho que é aí que é a história foda. Uma história que também é uma história foda. Uma história que era ruim e aí a pessoa hoje te encontra com outra história. Acho isso muito louco, velho. Acho muito massa. E aí ela falou assim... E ela tentava in vitro, tentava engravidar, não conseguia. E nesse Réveillon ela falou... Pai, eu queria um filho e tal. Aí, meses depois, vem a filha com diagnóstico de essa doença raríssima. Porra. Quem pegou essa oração, né, mano? Porque você acha que não foi Deus, né? Ela falou com essas palavras pra mim. Eu falei, caramba, aí vem, né? Eu pensei, né? Aí vai vir chumbo. E história bad e tal, até então. Aí ela falou, e a gente tava na quebradeira e tal. E quando a gente descobriu que ela tinha doença, a gente não tinha condição. Quando eu passei o Réveillon na igreja do outono, eu falei, Deus, só me dá condição, porque eu preciso de ter. Pô, mano, você cuidar de uma pessoa doente, independente de qual doença ela tem, é uma pessoa que é um vulnerável, cuidar de uma pessoa dependente, ou idosa, ou uma pessoa doente com uma doença mental, qualquer outra coisa, cara, é custo, velho. Muito, né, velho? Custo de tempo, custo de dinheiro. Então, assim, ela tava numa quebradeira total, ela e o marido. Pediu o filho vem com problema, né? Muitas pessoas falam problema. O problema veio com oportunidade, né? Depende do ponto de vista, né? Ela conseguiu enxergar. E eu acho que Deus também deu uma mexida no doce aí, saca? A criança veio com problema. Cara, quando a criança nasceu, a criança veio, né? Mas quando ela nasceu pro mundo, ela não tinha problema. Ela tinha o grau de autismo alto e a doença. Só que agora ela é objeto de estudo, porque estão estudando ela, velho. Não desenvolveu os que ela conseguiu desenvolver. E não desenvolveu,
no caso dela, não tinha como regredir, né? Não tinha como regredir. Parou. Então não avançou. Porque não é uma doença que regride e a pessoa fica de boa, não. Também não é aquele... é porque todo mundo fala, milagres de Deus são milagres porque você não tinha braço, nasceu um braço. Não, mano. Deus não faz... Deus, no máximo, ele pode dar ideia pra um cara que tá fazendo um braço biônico lá pra chegar na sua geração pra você, no máximo. Esse é um milagre. Assim, eu enxergo milagre muito nessa perspectiva. E aí, cara, o que aconteceu? A criança nasceu com alto grau de autismo, com a doença, mas a doença branda. A criança hoje corre, a criança fala algumas coisas, pega, é inteligentíssima, foi quem me recebeu, abriu o elevador pra mim, abriu a obra. Tem até um videozinho aqui, eu vou postar essa semana. Linda demais. O que aconteceu? Essa mulher, no decorrer desse caminho, ela começa a perceber o seguinte, cara, começa a agradecer a Deus, gratidão. Pô, podia ser pior. E não foi. Olha que doido. Essa gratidão dela abriu um monte de porta pra ela, cara. Porque através dessa gratidão ela conheceu pessoas que hoje fazem parte de um negócio muito grande dela. Franquia, um negócio... Pô, uma pessoa, um ser humano, cara... Pô, tem gente que você vê que tem luz, saca? Tem gente que você... Porra... Eu cheguei aqui, mano, fui te comentar, falei, pô, esse cara é do bem, né? Porque eu tô na sua frente, não. Porque a gente não se conhecia pessoalmente. Cara, mas eu sinto isso demais também. Eu e minha esposa, a gente tem esse... Não digo que é dom, sei lá se é dom, mas a gente sente demais, cara. A nossa vida hoje é muito fechada para poucas pessoas pra entrar aqui na nossa empresa, na nossa casa. Cara, não é qualquer um. Pois é, isso é uma seleção, né? Mas e também é um aprendizado que você tem com o tempo, né? De às vezes treinar tanto essa intuição, né? Uhum. Que você às vezes bate o olho, você vê, você consegue sentir, né? Consegue. E essa mulher, cara, essa cliente que eu entreguei pra ela, cara, porra, foi assim, aí você perguntou, né, qual foi uma das histórias, e mais louco possível, assim, foi porque essa obra eu entreguei sei lá, mês passado, eu cheguei de Miami, fiquei um tempo em São Paulo com a minha filha, vim com a minha esposa, vim pra Goiânia, e aí eu vim pra Goiânia, não voltei pra poder entregar o que eu tinha que entregar, e ela era uma das pessoas, então assim, e ela tava, tipo, e aí, meu presente de Natal e tal, que, porra, ela comprou a obra, e aí ela comprou a obra no meio do ano, e eu tava com a agenda muito cheia, eu falei, cara, eu só vou conseguir te entregar em dezembro, mas vai vir pro Natal. Aí ela, você vai me entregar? Cara, foi assim, tão louco entregar isso pra ela. Sentimentalmente falando, não tem preço, né? Pô, cara, eu nunca tinha visto a criança. Tipo assim, ela tinha falado, eu tinha anotado, escrito, a gente conversou umas 3 horas, tomamos um café na empresa dela e tal, e ela contou. E, cara, foi muito louco, porque no meio da história, ela contando, ela chorou várias vezes. E ela falou assim, desculpa, eu tô chorando, é porque eu não falo mais disso. E tá sendo muito bom falar disso. Porque hoje ela é outra pessoa, num outra... Não só pela questão financeira, cara. Também, tá? Mas por toda a construção, talvez até dela mesmo, que ela sabe lá pelo motivo que ela tá chorando. Então, assim, acaba que é mais do que só fazer desenho, né? É mais do que só. Então, essa foi, assim, a minha última obra que eu me lembro, né? Assim, a mais impactante, assim, pela história e tal. Cara, que bacana, cara, que bacana. Você foi de arrepiar. Cara, quando eu falo assim, quando o papo é bom, o tempo passa que a gente nem